Então, beleza, vamos começar a nossa aula aqui. Vou colocar para apresentar, continuando a disciplina de manejo e conservação da biodiversidade, a parte de fauna, né? Na aula passada, a gente falou sobre os erros, detalhes sobre o inventário e os erros possíveis de serem cometidos. Hoje, vou falar um pouquinho sobre padrões de distribuição das populações, né? Espécies e populações. Então, quando a gente vai fazer inventários ou na natureza, embora a gente estude comunidades, né, mas as comunidades respondem ao que acontece nas populações. Então, é importante a gente entender o que acontece com essas populações aí. Bem, a distribuição espacial dos indivíduos é uma característica muito importante para a gente conhecer a história natural dessa população, né? E ela é determinada, ela acaba seguindo alguns padrões, né? E está diretamente relacionada com outros indivíduos da mesma espécie ou de outras populações, né? Porque permitem a existência de determinadas populações em determinado local, formando interações importantes, ou porque impedem, né? Outras espécies podem impedir a presença de determinadas espécies em relações antagônicas, né? Então, quando a gente avalia se uma população está ou não num determinado local, um dos critérios importantes é entender com quais espécies elas interagem positivamente e quais espécies elas são antagônicas, né? Além dessa característica biótica das interações, há também a necessidade de ocorrência de recursos para essa espécie, né? Que essa espécie só vai ocorrer onde ela encontra recursos para sobreviver, se reproduzir, né? Enfim, manter suas relações ecológicas. Dentro dessa segunda característica, é importante ressaltar que o clima é o principal fator de distribuição das espécies na natureza. Vou até incluir essa observação aqui, só um minutinho. Acho que é importante lembrar desse detalhe, porque essa é uma questão moderna bastante significativa. Beleza. Então, quando a gente fala da influência do clima, a gente está falando, sobretudo, de um desafio moderno que a gente tem, né? Que é exatamente a resposta que populações e espécies darão às mudanças climáticas que a gente está vivenciando, né? Então, alguns desafios têm sido impostos a nós, como, por exemplo, fazer modelagens de padrões de distribuição para melhorar a eficiência das nossas áreas protegidas. Você imagina que muitas das áreas protegidas criadas no Brasil foram criadas ainda nas décadas de 70 e 80 sobre um determinado cenário de distribuição geográfica que agora tem se alterado. Então, pode ocorrer por exemplo, de uma área protegida que foi criada para proteger determinada espécie, essa espécie altere o seu padrão de distribuição e passa a viver fora da área protegida, né? Isso é um desafio que a gente tem no mundo moderno. Então, entender esses padrões e modelar esses padrões é fundamental, né? Então, na natureza, esses padrões de distribuição, e aí só lembrar, estou falando de distribuição espacial, mas na verdade a distribuição também é temporal, né? Então, a gente pode ter a leitura da distribuição espacial como temporal. Na natureza, esses padrões de distribuição
ocorrem de acordo com o recurso que é utilizado por diferentes espécies. Então, por exemplo, se você tem espécies diferentes que utilizam os mesmos recursos na natureza, isso pode acarretar competição e antagonismos, né? E muitas vezes, como você sabe se as espécies utilizam os mesmos recursos? Muitas vezes a gente avalia tipo de alimentação, mas a alimentação é só um dos modelos, só um dos recursos que ocorre na natureza, né? Uma série de outras coisas podem gerar competição e antagonismos. Então, uma forma muito coerente da gente descobrir se está havendo antagonismos na natureza ou não é avaliar espécies evolutivamente próximas, né, filogeneticamente próximas, porque conceitualmente a gente sabe que espécies que são filogeneticamente próximas, que são próximas do ponto de vista evolutivo, essas espécies têm uma utilização similar de recursos, né, ocupam nichos ecológicos similares. Vou dar um exemplo concreto aí para você entender melhor. Quando os guarás começaram a voltar lá no sul do Brasil, tem um detalhe importante. Quando uma espécie desaparece de um determinado local, os recursos que essa espécie usa não ficam vagos, né? Esses recursos são utilizados por outras espécies. A ideia de nicho ecológico na natureza é algo extremamente rico, extremamente valioso, não fica vago por muito tempo. Então, quando uma espécie desaparece, outras espécies ocupam aqueles recursos, principalmente espécies filogeneticamente próximas. Então, os guarás, você imagina, ficaram 40 anos fora da região. Esses 40 anos, todos aqueles recursos utilizados foram utilizados por outras espécies. Quando o guará retorna, obviamente vai ter que ter um ajuste aí, né? Ou essas espécies vão retrair o uso dos recursos para coexistir, porque esse é o detalhe: como é que espécies possivelmente antagônicas podem coexistir? Principalmente se especializando, ou seja, diminuindo a sua amplitude ecológica e usando nichos mais especializados. E são exatamente as espécies filogeneticamente mais próximas que mostram esse antagonismo. Isso a gente está estudando lá no Paraná nesse sentido, né? Então, a existência das espécies está fortemente vinculada também à ocorrência desses recursos, que nem sempre estão distribuídos de maneira uniforme, né? Quando a gente pode olhar grandes áreas, o Paraná é um bom exemplo disso, né? Depois eu já apresentei, principalmente para você, o trabalho no Paraná, mas eu acho que vou apresentar de novo no final da disciplina, porque ele resume bem todos os conceitos, né? Não sei se você lembrar, por exemplo, daquele mapa enorme que eu já cansado de falar para vocês dos padrões de distribuição no Paraná, a gente vai perceber que há um ponto mais ou menos central em que as espécies se concentram. E isso tem a ver com a ocorrência de recursos nesse ponto. Então, os recursos eles não estão distribuídos de maneira uniforme. Por isso que na natureza dificilmente a gente vai ter também populações com distribuição uniforme, né? Então, esses recursos, além de variarem de forma espacial, podem também variar de forma temporal ou sazonal. Por exemplo, a gente sabe que nos períodos de seca e de inverno, nós temos uma diminuição de recursos disponíveis, o que afeta diretamente os padrões de distribuição das espécies. Lá no Paraná, por ser um estuário, estuários são ambientes muito ricos em recursos, né? Então, existe mais ou menos uma regra na natureza, eu digo mais ou menos porque no estudo no Paraná, por exemplo, ela se mostrou equivocada. A gente espera, em tese, sempre encontrar mais espécies e mais indivíduos em períodos chuvosos e de verão. Por quê? Porque são períodos que têm mais recursos. No entanto, lá no Paraná é exatamente o contrário. Lá no estuário, a gente encontra mais espécies em períodos secos e frios. Por que que isso acontece?
exatamente porque o estuário consegue manter uma disponibilidade de recursos, mesmo em períodos secos e frios, o que faz com que muitas espécies migrem para esse estuário quando as suas áreas de distribuição no verão em períodos úmidos se modificam, né, e os recursos ficam escassos. Então, é um exemplo muito interessante de como os recursos determinam os padrões de distribuição das espécies. As espécies vão sempre buscar locais, obviamente, onde elas têm mais recursos disponíveis. Eu acabei falando muita coisa aqui, Miguel, tá? Tudo bem? Se qualquer dúvida, você fala aí, por favor, tá? Beleza, tá tranquilo, dá para acompanhar. Tá, qualquer coisa você me chama a atenção aí. Muito bem. Então, esses padrões de distribuição são afetados por uma série de questões, né? Como eu acabei de falar, os indivíduos tendem a se concentrar em locais onde eles estão mais ajustados às suas necessidades ambientais, ou seja, onde eles têm mais possibilidade de sobrevivência. A gente nunca pode esquecer daquela regrinha da natureza, né? Uma espécie bem adaptada é aquela que consegue se alimentar, fugir dos predadores e se reproduzir com o menor esforço possível, e isso depende, obviamente, dos recursos utilizados. Então, elas vão sempre tender a ajustar as suas necessidades sob influência dos fatores bióticos e abióticos. Então, a gente precisa levar em consideração quais são as estratégias de sobrevivência adotadas pelas espécies que vão contribuir para o padrão de distribuição que elas apresentam. Então, algumas espécies, por exemplo, vão ser territoriais e vão defender o seu território. Né? O que são espécies territoriais? São aquelas espécies que determinam um espaço geográfico, normalmente, onde tem mais recursos disponíveis e defendem esse território. A relação com a territorialidade é uma relação bastante importante, porque o território, quanto maior o território, mais recursos disponíveis tem, mas também mais desafiador defender esse território, né? Então, as espécies tendem a estabelecer territórios não muito grandes, né? Porque não adianta você ter um território grande e ter muito recurso disponível, mas gastar muita energia para defender esse território. Então, a territorialidade é um aspecto importante. Porém, ela é mais uma das questões que depende da relação custo-benefício, né? Como eu falei, não adianta ser territorialista e ter que defender esse território o tempo inteiro. A natureza não é assim. Em outras palavras, não adianta você ter muitos benefícios se o custo para esse benefício é muito alto, né? É importante lembrar também que existe competição na natureza. Essa competição é maior quanto mais filogeneticamente forem próximas forem as espécies, ou seja, mais aparentados evolutivamente, e isso resulta num antagonismo importante. Então, as espécies, para diminuir a competição, ou elas vão viver em locais com muitos recursos disponíveis, ou elas vão tender a se especializar. A especialização é uma forma muito clara de diminuir a competição. Nas florestas tropicais, isso é muito evidente, é uma forma de coexistência importante. E a gente também deve levar em conta o comportamento social das espécies. Algumas espécies são gregárias, vivem em bandos, né? E aí tendem a se concentrar. O Lucas está chegando aí. Tendem a se concentrar em algumas áreas apenas. Outras espécies, no entanto, são individuais, são isoladas. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Bem-vindo aí. Então, tá ouvindo bem, Lucas? Tranquilo? Tô ouvindo, tá tranquilo. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, eu comecei há pouco, Lucas, estou falando sobre questões que afetam os padrões de distribuição das espécies e de indivíduos na natureza. Então, estou chamando a atenção para três pontos, né? A territorialidade, o fato de algumas espécies
concentram, delimitam territórios, né, e defendem esses territórios. A competição, espécies tendem a competir na natureza e se especializar é uma forma de reduzir essa competição. E algumas espécies, como eu estava dizendo, vão viver em bandos, em grupos, e outras são solitárias, né? E aí as que não suportam a coexistência com outros indivíduos da mesma espécie acabam gerando uma ocupação maior do ambiente, né? Bom, é importante a gente lembrar, esse gráfico vocês provavelmente viram lá na disciplina de Ecologia de Populações, com o professor Glauco, e é possível que eu já tenha mostrado ele para vocês também. Esse gráfico ele é muito importante porque ele mostra padrões de distribuição, como as espécies respondem à ocorrência dos recursos na natureza, a distribuição do nicho ecológico. Então, a gente tem aí no eixo X a densidade populacional e no Y os fatores, um fator abiótico, como por exemplo temperatura. Pode ser diferentes fatores aí, né? Então vejam que para cada espécie, cada população tem o que a gente chama de ponto ótimo fisiológico, que é esse ponto aqui. Acho que vocês estão vendo aí, eu estou fazendo um círculo, né? Esse ponto que é o ápice dessa curva de normalidade que a gente está vendo. Bom, aqui nesse ponto, é o que a gente chama de ótimo fisiológico, significa o seguinte, é onde as espécies tenderiam a, a ter a sua melhor atividade, né? Então, o custo-benefício é o mais adequado. Quer dizer, seria o ideal para uma espécie sobreviver ou para uma população sobreviver. Acontece que por conta dos antagonismos, é difícil muitas vezes uma espécie conseguir ocupar esse ótimo fisiológico. E por isso existe uma coisa chamada amplitude ecológica, que eu estou representando aqui agora, que é o espaço entre os extremos onde essa população, essa espécie pode sobreviver. Então, percebam que do ótimo ecológico, seja para um lado ou seja para outro lado, a densidade populacional vai caindo, né? Até que a gente chega a uma região de baixa densidade dos dois lados, ou seja, é o que a gente chama de nichos subótimos, né? Aí até a gente chegar em locais onde a espécie não consegue sobreviver porque ela não tolera as condições ambientais além desses extremos, né? Como eu falei, aqui a gente está falando de temperatura, então há um máximo e um mínimo de temperatura que uma espécie consegue sobreviver e o seu ótimo fisiológico. Então, essas questões definem o padrão de distribuição das espécies. Se você tem, por exemplo, espécies com densidades populacionais muito grandes, ou espécies antagônicas vivendo no mesmo local, ou ainda locais com pouco recurso, essas espécies tendem cada vez mais a ocupar nichos subótimos, né? Eu acabei de ler um artigo muito interessante agora. Eu vou dar uma palestra. Eu estou em Alfenas, né? Eu vou dar uma palestra aqui amanhã. Estou falando exatamente do desafio do planejamento das áreas protegidas frente às mudanças climáticas. E o que a gente viu desse artigo é que as espécies respondem cada vez mais às mudanças climáticas, se aproximando desses nichos subótimos, ou seja, diminuindo a sua capacidade de tolerância, sua disponibilidade de recursos importantes. Então, a partir disso, né, a gente
começa a entender os fatores que influenciam a distribuição geográfica das espécies. Então, essas variações dependem de vários aspectos. Ali eu falei de temperatura, mas vários são os aspectos que determinam. Deixa eu tomar uma água aqui. Determinam a ocorrência das populações em nichos ótimos ou subótimos, né? Primeiro, a preferência por alimentos. Então, as espécies elas têm o seu hábito alimentar estabelecido, né? Elas também têm uma preferência por determinadas condições ambientais, como umidade e temperatura, né? Então, algumas espécies vão ocorrer em alguns. Quando a gente fala gradiente, a gente está falando ao longo daquela amplitude ecológica que eu disse para vocês. Então, a gente tem tanto variações de umidade quanto temperatura. A forma com que esses organismos, né, principalmente animais, buscam por alimento, né? Forrageamento significa buscar por alimento, como isso é feito no ambiente. As estratégias de defesa dessa espécie, principalmente contra competidores, isso é extremamente importante, né? O fato de defenderem ou não territórios, né? Como eu disse, também é um aspecto fundamental. As diferentes interações competitivas que essas espécies têm, essa interação competitiva é cada vez maior quanto mais filogeneticamente próximas forem as espécies, e os comportamentos sociais, né? Que é como essas espécies vão se apresentar no ambiente, sejam elas ah, solitárias ou em grupo. Então, essa distribuição é uma resposta tanto a fatores bióticos quanto a fatores abióticos, né? Muito bem. Como eu disse também no início, embora muitas vezes a gente vá na natureza e, e tentar identificar comunidades, né, a gente, na verdade, estuda as populações primeiro e vê como essas populações comprometem a natureza, né? E aqui tem uma provocação, né? Como é que a gente reconhece uma população na natureza? Será que é possível afirmar que populações existem? Então, se a gente pensar do ponto de vista conceitual, o que é uma população? A população é um grupamento de indivíduos da mesma espécie que estão no mesmo lugar por um mesmo período de tempo, né? Então, o conceito populacional tem o componente espacial, mas tem também o componente temporal, né? No mesmo lugar, no mesmo período de tempo. Bom, eh, às vezes, quando a gente tem grupos que formam bandos, como esses que estão nas fotos aí, né? Um cardume de peixe, um grupo de pinguins ou um bando de guarás ali, fica mais evidente a ocorrência de uma população. Mas mesmo os guarás, por exemplo, que formam bandos, né? E a gente, claro, que para ser populações é importante a gente entender que esses indivíduos estão interagindo entre si, né? Então não é só uma questão espacial ou temporal, mas eles de alguma forma interagem, seja reprodutivamente, competitivamente, seja lá o que for. Mas espécies que migram muito, como os próprios guarás, também vão interagir com outras populações de outros lugares, né? Então, por exemplo, dá para a gente afirmar que existem guarás que só vivem no estado do Paraná? Muito difícil, né? Provavelmente as populações que vivem ali no Paraná interagem diretamente também com indivíduos de São Paulo e Santa Catarina, né? No entanto, para a gente estudar essas espécies na natureza, a gente acaba delimitando o espaço, né? E desconsiderando essas possíveis interações. A não ser que sejam coisas muito evidentes, né? Mas é importante a gente ter ideia
de que as populações, às vezes, ou na maioria das vezes, é muito difícil a gente determinar uma população exatamente na natureza. Vou dar outro exemplo. Será que existem onças que só ocorrem em Minas Gerais? Pouco provável, né? Ainda mais onças que dispersam muito, né? Viajam muito por aí, elas tendem a coexistir com outras populações em outros lugares na natureza, né? Então, mas enfim, a gente cria um critério mais ou menos arbitrário para definir essas populações. Pô, aqui, e essas populações têm padrões de distribuição distintos, né? Que eu estou mostrando para vocês duas espécies que são evolutivamente próximas, vocês vejam, elas não são do mesmo gênero, mas elas são da mesma família, né? Os guarás, os guarás, que é o da esquerda e o Eudócimos ruber, tem uma distribuição geográfica bem mais limitada, vejam, restrito ao litoral brasileiro, né, às áreas de manguezais, estuários, e já o colereiro, que é um primo direto do guará, com uma distribuição geográfica muito mais ampla, né, ocorrendo em áreas úmidas, mas também em outras áreas como no interior da Amazônia. Colereiros e guarás têm um certo antagonismo por conta da semelhança evolutiva, né? Da filogenia dessas espécies. No entanto, a gente percebe aí que os colereiros são muito mais generalistas, né? Conseguem suportar um gradiente maior de umidade, de temperatura, de recursos que os guarás, que são restritos aos ambientes litorâneos aí. Então, quando a gente avalia, por exemplo, a gente vem avaliando possível antagonismo entre essas espécies, na literatura é muito comum a gente ver registros de colereiros e guarás vivendo juntos numa escala maior. Mas, curiosamente, lá no Paraná, a gente tem encontrado um certo antagonismo. Quer dizer, quando as populações de guarás estão altas, as do coleireiros estão baixas e vice-versa. Isso é uma coisa que tem chamado bastante atenção nesse aspecto, tá? Só um minutinho, gente. Muito bem. Então, outro aspecto importante e difícil da gente interpretar as populações é porque a gente precisa também conhecer bem a ecologia dessas espécies, a história natural dessas espécies. Por exemplo, esse peixinho aí, esse gênero, né, Pterolebius ou lebias, é um peixe de que só vive em algumas épocas do ano. Ele é um peixe típico de rios temporários, né? Então, a gente só encontra o adulto em algumas épocas do ano. Então, vejam que o conceito populacional ele também tem essa escala temporal, né? Como a gente conecta, por exemplo, o que que acontece? Na verdade, com essa aranha é a mesma coisa, as néfilas, né? Tanto as néfilas, quando são dois exemplos de bichos que só estão adultos em um período do ano. No outro período do ano, só existem os ovos dele. Então, normalmente, esses bichos adultos todos morrem e deixam os ovos no ambiente, e aí na outra geração esses ovos crescem e formam novos adultos depois de um ano ou 2 anos. Bom, se a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista genético, há uma conexão entre essas gerações, né? Porque uns são filhos dos outros, mas eles não estão ocupando a área ao mesmo tempo, né? Embora eles possam ocupar a mesma área em diferentes tempos diferentes. Então, isso exclui esses indivíduos do mesmo grupo populacional do ponto de vista conceitual, mesmo que eles tenham ligações genéticas
e geográficas, né? Isso é muito importante entender. Então, a gente acaba criando critérios para definir essas populações, para permitir, para facilitar que a gente possa realizar estudos na natureza. Eu acabei já falando sobre o caso das onças. Na verdade, qualquer espécie que tem uma ampla distribuição geográfica e que migram muito, né, e que tem uma, uma generalização muito grande, permitindo que elas ocorram em diferentes ambientes. A gente vê o caso das onças, por exemplo, né? Tanto a onça pintada, a onça parda, consegue originalmente ocorrer lá do sul dos Estados Unidos ao sul da Argentina. Então vejo que na Argentina está praticamente extinta, né? Também na maior parte dos países da América Central, as onças estão basicamente extintas, mas elas originalmente ocorriam em toda essa região. Então é difícil a gente delimitar, saber, por exemplo, se uma onça que passou por Minas Gerais interagiu de alguma forma com uma onça de São Paulo ou mesmo de outro país. Como se a gente for montando conexões, né, a gente pode encontrar conexões de animais em áreas geográficas muito grandes, né, muito, muito amplas. Então, são alguns exemplos para dizer para vocês que quando nós vamos inventariar ou manejar espécies na natureza, muitas vezes a gente usa conceitos arbitrários, né, e acaba definindo as populações segundo esses conceitos para facilitar o estudo e o entendimento, né? Bom, uma vez que a gente conseguiu definir essas populações, a gente vai descrever essas populações. Então, como essa questão é geográfica e temporal, quando a gente faz uma descrição das populações, a gente tira uma fotografia, né? Então, é como se a gente tivesse tirado uma foto daquele momento. Então, a gente delimita o espaço, o tempo, né, que a população vai estudar, e a gente vai caracterizar, descrever e descrever essa população para que a gente possa fazer estudos comparativos, né, comparando essas populações com outras populações de outros locais ou de outros períodos de tempo, permitindo que a gente avalie, compare, diferencie essas populações, avaliando corretamente o comportamento delas. Então, isso é muito importante. Então, a gente usa o que nós chamamos de parâmetros populacionais para fazer a descrição dessas populações. E quais são esses parâmetros, né? Que compõem essa foto nossa, né? Então a gente tem lá várias características que vão compor a fotografia que a gente quer da população. A primeira característica é o tamanho da população, né? Que é o que a gente chama de N populacional, que significa dizer quantos indivíduos uma população tem. A gente já viu anteriormente que esse tamanho, esse N, é sempre fruto de uma amostragem, né? Muito dificilmente a gente vai conseguir alguma situação na natureza que nos permita saber exatamente o tamanho da população, mesmo que a gente trabalhe com plantas, né? Para animais, então, isso é quase improvável, né? Então, a gente tem uma amostra daquela população, a gente tem uma ideia do tamanho populacional. Um outro dado importante é o dado de densidade populacional, que a gente representa pela letra D. Densidade é uma relação de número de indivíduos por área. Então, a gente pode ter populações muito grandes com densidades baixas, ou o contrário, a gente pode ter populações pequenas com densidades altas, né? Porque a densidade é exatamente a relação entre o número de indivíduos e a área ocupada por esses indivíduos, né? Uma outra característica é a distribuição espacial dessas populações, quer dizer, como elas estão, perdão, como os indivíduos que formam essa população
estão distribuídos. Eles estão agrupados, eles estão distribuídos de forma aleatória ou de forma uniforme, são os modelos que a gente vai ver depois. Um outro aspecto é a razão sexual, né? A quantidade de machos e fêmeas, ou, claro que nem todos os grupos animais existem machos e fêmeas apenas, há na natureza os hermafroditas, né? Isso depende, então, do grupo que a gente vai estudar. E essa razão sexual é também uma característica muito importante para descrever essa população. E, por fim, a composição etária, ou seja, quantos indivíduos são jovens, quantos são adultos, quantos são velhos ou idosos, né? Isso é extremamente importante. E a gente, às vezes, junta essas informações, como vocês estão vendo aí nesse desenho, falando de populações humanas, né? Uma pirâmide populacional de Moçambique em 1997. Então, a gente percebe aqui a distribuição de mulheres e de homens, né? E primeiro a gente percebe que vejo que há muita semelhança, né? O número de mulheres e de homens é muito parecido. E também aqui com a distribuição etária desses indivíduos. Então, essas informações, quando a gente soma todas essas informações aqui, a gente tem um retrato dessa população para aquele tempo, para aquele momento. Aqui, por exemplo, né, essa é a situação da população em 1997. Não significa que hoje essa distribuição seja dessa forma. É claro que, por exemplo, para populações humanas, as mudanças não são tão rápidas quanto outras populações que ocorrem na natureza. Bom, então eu vou falar um pouquinho de cada um desses parâmetros, porque, como eu disse, o somatório desses parâmetros descrevem a população para a gente. Então, o primeiro é o N, né? A gente está aqui com N maiúsculo, né? O N maiúsculo é o tamanho da população. Normalmente, esse tamanho é por amostragem, né? Então, é claro que se eu vejo aqui, por exemplo, essa foto de um bando de guarás voando, né? E eu determino isso como uma população, eu consigo contar. Ainda que eu não consiga contar o número de indivíduos na hora lá, né? Porque imagina esses bichos voando, é difícil de contar, porque vejo que às vezes você tem dois indivíduos, olha esse caso aqui, ó. Aqui são dois indivíduos, um atrás do outro. A gente só consegue ver isso numa fotografia, ampliando essa fotografia, né? Então, por isso que quando a gente vai para o campo, muitas vezes é importante a gente fazer registros para depois conferir em laboratório o que a gente tem. Bom, vamos fazer uma pequena brincadeira aqui agora com vocês, para vocês verem como é desafiador essa questão. Vocês conseguem contar quantos indivíduos tem nessa população? Conta aí, por favor, Dá um e tempinho. falem ou fala ou escreve aí como vocês quiserem. Conta aí, Abigail e Lucas, quantos indivíduos vocês acham que tem aí? Eu contei 77. Lucas contou 77. E você, Contei Abigail? 88. Quanto? 88. Eu não ouvi. 78, é 88. isso? 88. Então, na verdade, olha só, aqui tem 81 indivíduos.
né? Bom, vocês passaram perto, né? Então, muitas vezes, assim, na natureza, se vocês falassem 70 e poucos, ou 80 e mais, um pouquinho, o Lucas um pouco para menos, a Abigail um pouco para mais, isso não influenciaria, né, em detalhes. Mas se você ampliar a foto, você vai ver vários casos. Aqui, por exemplo, são dois, ó, não sei se vocês perceberam. Aqui também são dois, né? Aqui nesse ponto, né? Tem vários casos aqui de indivíduos que estão um atrás do outro e que às vezes são difíceis de detectar. Então é um desafio, mas vocês estão perto, quer dizer, vocês chegaram perto da informação. Isso não seria nenhum problema num trabalho de inventário, a gente falar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Bom, outro fator é a densidade. Como eu disse, a densidade ela é uma relação do número de indivíduos por área, seja por área ou por volume, né? Quando a gente trata de ambientes líquidos, né? Então, ela é representada pela letra D maiúscula. Então, a gente pega o número de indivíduos e divide pela área que a gente estabeleceu, né? Ah, nós trabalhamos com uma divisão política do mundo, né? Uma divisão em estados, em países, em municípios. A natureza não responde a isso, mas é uma forma da gente tentar entender essa concentração populacional. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma densidade populacional de uma região de Portugal em 2001. Veja que quanto mais escuro, maior a densidade populacional, né? Então, a gente tem uma grande concentração de população em algumas partes dessa região, e quanto mais claro, menor a densidade populacional. Se a gente olhar a densidade populacional, comparar, por exemplo, da Mata Atlântica com a Amazônia, é um absurdo de diferente, né? Porque a gente tem 70% da população brasileira ocupando a Mata Atlântica, que é uma área geográfica menor que a Amazônia, e uma quantidade muito pequena de pessoas na Amazônia, o que dá uma densidade muito baixa. Então, às vezes a gente tem um N alto, como eu já disse, né, e uma densidade baixa. Às vezes a gente tem um N baixo com uma densidade alta. Então, essas são duas formas de olhar para essa população, e é importante a gente entender que a densidade é um dado muito mais importante para explicar o comportamento das populações do que o N, mas a gente precisa do N para achar a densidade, né? Então a gente só consegue calcular a densidade se a gente tiver o número de indivíduos daquela população. E por que a densidade é mais importante? Porque a densidade é que está relacionada com a competição na natureza. Porque, como eu disse, não importa, a gente pode ter um N alto com uma densidade baixa. Isso vai gerar necessariamente uma baixa competição na natureza. Agora, se a gente tem um N alto e uma densidade alta também, a gente vai ter uma competição muito forte na natureza, né? Então, é a densidade, na verdade, que determina quão forte será essa competição intraespecífica na natureza. Isso é muito importante a gente entender. Então, há duas populações, então, com o mesmo número de indivíduos, podem ter densidades diferentes, né? Desde que vivam em áreas de tamanhos diversos. Então, como eu falei, essa diferença tá em negrito aí, é muito importante para vocês considerarem, essa diferença na densidade que vai determinar o grau de competição que esses indivíduos ou populações estão submetidas, né? E que vai regular esse tamanho populacional. Então, a densidade ela é fundamental para a gente entender o grau de competição, né? Então, a unidade em que expressa a densidade populacional depende do tamanho dos indivíduos e do espaço ocupado pela população. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que pés de algodão numa plantação podem ter 1.500 pés por hectare. Cracas numa rocha, 0,2
É claro que não existe, por exemplo, 0,2 indivíduos, né? Mas quando a gente calcula o número de indivíduos dividido pela área, essa é a densidade, né? A densidade, então, é o número de indivíduos dividido pela área ou pelo volume, né? A gente pode ter valores abaixo de um. Isso expressa para a gente um valor, mas é claro que na natureza você não tem 0,2 indivíduos, né? Não dá para você ter só uma perna de uma pessoa, vou contar só a perna da pessoa, isso não existe, né? No entanto, é sim uma forma da gente perceber a densidade, sobretudo para a gente relacionar com a competição. Então, a densidade de uma população humana pode ser expressa, por exemplo, em quilômetro quadrado, pode ser por hectare de peixes numa lagoa por metro cúbico, né? Ou de centopeias no solo por metro quadrado, ou por colônias, né? Algumas populações, algumas espécies formam colônias, e aqui divididas em volume, né? Então, esses valores dão para a gente uma ideia da pressão competitiva sobre as suas populações. Bom, a gente também pode expressar essas necessidades populacionais de forma absoluta ou de forma relativa, né? A forma absoluta é quando a gente expressa o número de indivíduos por unidade de volume, como eu acabei de falar, 4 indivíduos por quilômetro quadrado. Bom, aí eu só queria comentar uma coisa. Quando a gente faz estudos comparativos, a gente tem que tomar muito cuidado para usar as mesmas unidades de medida. Então, por exemplo, se eu estou usando quilômetro, eu não posso comparar quilômetro quadrado com hectare, né? Eu tenho que transformar ou tudo em quilômetro quadrado ou tudo em hectare, né? Não dá para eu falar, por exemplo, 4 indivíduos por quilômetro quadrado não é a mesma coisa que 4 indivíduos por hectare, né? Então, a gente tem que ter a mesma unidade de área ou de volume para a gente fazer comparações adequadas, né? Isso é densidade absoluta. Agora, a gente também pode, quando a gente não consegue contar indivíduos, né, ter o que a gente chama de densidade relativa, que é o percentual de área ocupada por determinada espécie. Então, a gente pode dizer, por exemplo, igual às vezes eu comento lá no IFE, né? 40% da área do IFE é formação florestal, né? Claro que eu não estou falando da espécie como uma espécie apenas, mas poderia, uma determinada espécie ocupa 10% da área, né? Ou a gente fala isso para as populações humanas, né? Então, quando eu digo que a população humana no Brasil, 80% da população humana está concentrada em menos de 1% do território, isso é uma densidade relativa, né? Então, a gente pode representar essa densidade de uma forma ou de outra. Bom, um outro parâmetro, vou aproveitar aqui para fazer uma saudação botafoguense para vocês. Vamos hoje ser finalista da Libertadores, né? Então, já estou aqui em processo de comemoração, beleza? Outro aspecto importante é a razão sexual. A razão sexual, como eu disse, é o número de machos e fêmeas, ou no caso de populações humanas, homens e mulheres, né? A razão sexual ela é muito importante porque ela dá ideia para a gente sobre como essa população se comportará no futuro, né? Então, se você tem, por exemplo, é claro que para alguns grupos, como para populações humanas, se você pegar quase todas as pirâmides populacionais humanas, aqui é um outro exemplo, eu nem sei de onde é isso aqui, peguei aleatoriamente, você vai ver praticamente o mesmo número de homens e mulheres. Então, a razão sexual humana, no geral, é 1 para 1, ou seja, você tem o mesmo número de homens e mulheres se a gente considerar o mundo como um todo. É claro que num país você pode ter mais homens que mulheres, em outro país ou em um estado você tem mais homens que mulheres, outro estado tem mais mulheres que homens. Mas se a gente pega a espécie humana, né?
a gente vai ter um número de meio a meio, um homem para cada mulher. Essa relação sexual para as espécies sexuadas, ela é considerada ideal. Por que que é ideal? Porque se a gente tem um para um, essa é a melhor perspectiva da gente ter o máximo de variabilidade genética na população, né? Então, o modelo ideal é que a gente tenha homens e mulheres se reproduzindo, cada um com um indivíduo só, para gerar filhos diferentes, de cada casal gerar filhos diferentes, né? Esse é o cenário ideal, mas é claro que o ideal nem sempre ou quase nunca existe na natureza, né? Como eu mesmo acabei de falar, na população humana, tudo bem, é um para um na escala mundial, mas a gente não tem essa relação necessariamente em todos os países, ou em todos os estados, ou em todos os municípios, né? Para outras espécies sexuadas, isso também vale, com algumas exceções. Então, tem espécies na natureza, por exemplo, que formam haréns, né? Você tem um macho para várias fêmeas, ou mesmo, ainda que seja mais raro, uma fêmea com vários machos, né? Se a gente pegar, saindo desse cenário de um para um, a razão sexual, onde você tem muitas fêmeas para poucos machos, é melhor do ponto de vista genético do que o contrário. Por quê? Imagina o seguinte: são as fêmeas que recebem o gameta masculino e geram descendentes. Então, se você tem um macho, ele pode copular com várias fêmeas e ter filhos diferentes, porque a genética é muito maior. Quer dizer, você tem a contribuição do mesmo macho, mas cruzando genes com diferentes fêmeas. O contrário, isso também em tese ocorre, só que uma fêmea não consegue engravidar simultaneamente de diferentes machos. Então, se você tem um cenário com muitos machos e poucas fêmeas, muitos machos não vão contribuir com a reprodução daquela população. Então, a razão sexual é uma informação muito importante, porque muitos dos impactos que ocorrem na natureza afetam a razão sexual. Vou dar um exemplo bem conhecido. Para aves, por exemplo, principalmente os passarinhos, né, as aves que cantam, os passarinhos são mais coloridos e vocalizam mais, os machos, né? E são, portanto, os machos é que são mais capturados na natureza para o tráfico de animais silvestres, por exemplo. Isso faz com que haja uma alteração na razão sexual. A gente tem uma retirada muito grande de machos na natureza, uma prevalência de fêmeas, e os poucos machos que sobrevivem não conseguem se reproduzir com, todas as fêmeas disponíveis, né? Então, a razão sexual, ela dá para a gente uma perspectiva de como essa população pode se comportar no futuro, né? Então, isso é um retrato muito importante. Mas, volto a dizer, há casos na natureza em que essa relação sexual se mantém fora do padrão de 50% a 50%. Isso também só vale para machos e fêmeas, né? A gente tem situações na natureza de organismos hermafroditas, né? Eh, que, que ambos possuem ah, gônadas masculinas e femininas e contribuem com gametas masculinos e femininos. Então, a razão sexual um para um é ideal, mas nem todas as populações apresentam essa proporção de macho e fêmea esperada. Então, a gente tem alguns exemplos curiosos aqui. A população de lemingues na Finlândia tem apenas 25% de machos e 75% de fêmeas. Entre os iriúnas no Texas, somente entre os adultos, né, apenas 29% são machos, ainda que nasçam
50% de cada. Ainda que 50% sejam machos, né? Dos filhotes, ou seja, nasce numa proporção de 1 para 1, mas os machos morrem mais rápido e na idade reprodutiva eles representam apenas 29%. E essas variações, elas são resultados de pressões específicas da seleção natural que afetam a sua taxa reprodutiva potencial, ou seja, as chances desses indivíduos se reproduzirem, né? E afeta também as interações sociais em muitos vertebrados, de tal maneira que uma razão sexual favorável às fêmeas, ou seja, que tem muitas fêmeas, pode reduzir a competição entre machos, né? Porque se você tem muitas fêmeas disponíveis, você não tem uma competição, ah, a seleção sexual fica abrandada, né? Você não tem uma forte competição, permitindo, por exemplo, a formação de haréns. Em contrapartida, se essa relação de fêmeas for negativa, ou seja, se você tem poucas fêmeas disponíveis e muitos machos, você tem uma diminuição na variabilidade genética da população, já que só o macho vai compartilhar genes. Então, essa razão sexual, ela também é muito importante para a gente entender o futuro da população, né? Como essa população pode se comportar ao longo das gerações. Muitas vezes a gente fala assim, uma espécie está virtualmente extinta. O que que significa isso? Estar virtualmente extinta. Que essa espécie, embora ela esteja lá, a gente sabe que num curto espaço de tempo, ela tende a desaparecer exatamente por conta dessas relações sexuais, né? Pessoal, até aqui está tudo bem? Alguma dúvida? Tá Tá tranquilo. ok. Beleza. Vamos dar um intervalinho aí de alguns minutinhos para a gente ir no banheiro tomar uma água, né? A aula online é mais complicado, né? A gente fica preso aqui. Então são 11h01, podemos voltar às 11h10? Pode ser? Vamos tomar uma Pode água ser. rapidinho no banheiro. Beleza, Pode pessoal? ser. Então, eu vou fechar a câmera aqui, 11h10 eu vou manter o link, tá? Não precisa sair da sala, não. Valeu, 11h10 a gente retorna.
Bom, beleza, pessoal. Podemos voltar então aí? Vocês estão aí? Só dá um oi para mim. Tranquilo? Estou aqui. Show. Então vamos lá. Então, voltando à questão da razão sexual, ela é fundamental para a gente entender todos os processos, né? Deixa eu tomar a apresentação aqui. É, cadê? Muito bem. Bom, uma outra variável extremamente importante para a gente é a composição etária, ou seja, como esses indivíduos estão distribuídos segundo faixas de idade. É claro que a idade aqui, ela representa para a gente o potencial reprodutivo dessa população. E aí a gente tem que entender a biologia de cada espécie, né? Por exemplo, ter 20 anos na espécie humana não é a mesma coisa que ter 20 anos para um cachorro, por exemplo, né? Então a gente tem que entender o que essa distribuição etária representa para uma população do ponto de vista da capacidade reprodutiva. Então, a composição etária é a distribuição por faixas de idade e é expresso de forma percentual dos indivíduos que compõem a população. Então, X% é jovens, X% adultos. Normalmente a gente trabalha assim, né? Jovens, adultos e, e velhos ou idosos que estão acima da idade reprodutiva. Quer dizer, nem os jovens, nem os velhos ainda chegaram na idade ou estão na fase reprodutiva, né? Então, a gente tem ah, os jovens na fase reprodutiva. Em alguns casos, a gente pode ainda separar jovens de infantes, né? Aqueles bem juvenis. Depende muito do grupo que a gente está estudando. O que importa é que a maneira como essa composição etária se apresenta, ela revela a situação da população, bem como em qual fase da vida dos indivíduos estão mais suscetíveis à ação de fatores ecológicos, né? Revela a situação da população por quê? Porque se a gente tem, por exemplo, indivíduos muito velhos, muitos indivíduos velhos, a gente tem muitos indivíduos que não estão contribuindo para a reprodução daquela população, né? Também, muitos indivíduos jovens, eles podem não chegar à idade reprodutiva e se reproduzir. Então, é importante a gente ter algum equilíbrio, né? Então, populações que vão ter um tamanho constante possuem uma composição etária fixa com pequenas diferenças percentuais entre os indivíduos jovens e adultos, né? Esse é o cenário ideal. É o que a gente chama de distribuição etária estacionária, ou seja, a gente tem um certo padrão de número de indivíduos e jovens, jovens e adultos, né? Com menos indivíduos velhos, né? Populações que estão em crescimento possuem uma predominância de indivíduos jovens, né? Que é o que a gente chama de distribuição etária estável. Então, a gente representa essa composição etária nas chamadas pirâmides etárias, que podem ser divididas por sexo, como a gente mostrou alguns exemplos, ou simplesmente mostrando a distribuição etária. Dependendo do desenho dessa, dessa, dessa pirâmide etária, a gente vai ter um cenário diferente, né? Então, aqui, por exemplo, a distribuição etária, veja que a gente tem uma forte concentração de adultos, né, entre 20 e 50 anos, né? Uma pequena quantidade de jovens e menor ainda de velhos, né, de adultos. Aqui a gente tem um cenário, por exemplo, se a gente tem poucos jovens, a tendência é que no futuro a quantidade de adultos diminua, né? Que são os que estão na fase reprodutiva.
Então, dependendo do desenho da pirâmide, a gente pode fazer projeções para as futuras gerações, né? Então, olha, a gente está falando da distribuição por faixas de idade, expressa em termos de porcentagem dos indivíduos que compõem a população. Então, a maneira como essa distribuição está feita, né, bem como a fase da vida dos indivíduos são suscetíveis, mostra, né, qual a fase elas estão mais suscetíveis à ação dos fatores ecológicos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo que muitos indivíduos jovens eles estão se reproduzindo menos, né? Esses indivíduos jovens estão se reproduzindo menos, e isso é um cenário muito clássico na Europa, né? Onde a gente está tendo uma redução dos tamanhos populacionais por conta de cada vez menos filhos em alguns países, né? Quando a gente compara isso numa série temporal, a gente percebe uma mudança muito clara. Isso é muito interessante. Aqui, por exemplo, são projeções para o Brasil e para a América Latina. Algumas são medidas, outras são projeções. Então, veja que na década de 50, olha como era a pirâmide ecológica tanto do Brasil quanto da América Latina e Caribe. Uma base muito ampla e um ápice muito pequeno. O que estava dizendo? Olha, a gente tem muita gente nascendo, e as pessoas estão morrendo ali na fase velha. Vejam como esse desenho foi mudando com o tempo, né? Até a gente chegar numa perspectiva, claro, 2050 a gente não chegou ainda, mas há a partir do comportamento dessas pirâmides ao longo dos anos, a gente pode fazer previsões, né, como que provavelmente vai acontecer em 2025 e 2050. Vejam uma pirâmide com muitos jovens mais velhos, aumentou o número de velhos, principalmente de mulheres, né? Reconhecidamente para populações humanas, por exemplo, as mulheres vivem mais tempo, né? Isso está muito claro aqui nessa pirâmide, mas um número pequeno de indivíduos, ou seja, os adultos estão tendo menos filhos, né? Acho que isso só não vale lá em casa, porque eu tive três, né? Então, puta merda, rompi aí essa estratégia. Mas o fato é que isso mostra uma tendência a uma estabilidade, né? Mostrou um crescimento populacional e uma tendência à estabilidade. Então, a composição etária, frequentemente, ela está se modificando em resposta a fatores ecológicos, né? Que pode ser uma estação ou época do ano, onde você pegou, lembra sempre, esses dados são uma fotografia, então a gente pode ter períodos diferentes e épocas reprodutivas, ou algumas espécies têm ciclos anuais, mas outras têm ciclos bianuais ou outras coisas assim. Pessoal, só um minutinho, por favor. Pessoal, desculpa aí. Então, dependendo da época do ano, a gente pode ter uma geração mais numerosa, por exemplo, com menos mortes, né? Contribuindo para uma classe etária dominante. Por exemplo, a suspensão temporária de caça produz um efeito similar. Então, se você diminui a captura na natureza, você tem mais indivíduos se reproduzindo, mais descendentes formados. Então, o manejo também pode influenciar esses padrões de distribuição, certo?
lembrando, mais uma vez, tudo são fotografias. Bom, um outro parâmetro, só para voltar, eu esqueci de falar, então, pessoal, de acordo com o desenho que a gente tem da pirâmide etária, a gente tem uma população ou em declínio, ou estável, ou crescendo. Então, por exemplo, quanto mais estreita é essa base, mostra uma população em declínio, né? Porque menos indivíduos sendo incorporados nas futuras gerações. Então, já uma pirâmide bem clássica, como essa primeira aqui, ó, mostra claramente uma população em crescimento, né? Aqui já mostra uma população mais estável, né? Esses dois desenhos, uma população tende à estabilidade, enquanto aqui a gente já está falando de uma população tendendo à redução populacional. Então, o desenho da pirâmide já dá para a gente uma perspectiva de como essas populações se comportam, né? Um outro aspecto é como é a distribuição espacial desses indivíduos, né? De uma população. Na natureza, a gente tem basicamente três modelos de distribuição: o que a gente chama de distribuição aleatória, a distribuição agregada e a distribuição uniforme ou regular. Então, qualquer população vai responder a um desses três padrões. E aqui, o modelo de distribuição é uma resposta biológica e ecológica de interações. Quer dizer, como uma população vai se comportar depende, por exemplo, da distribuição dos recursos ou dos possíveis antagonismos entre as espécies, né? E também uma mesma espécie pode ter distribuições populacionais diferentes em diferentes épocas do ano e diferentes locais. Então, por isso, mais uma vez, uma fotografia que a gente compara com outros aspectos. Então, vamos ver, por exemplo, como é isso, né? Como eu disse, esses padrões de distribuição são respostas às interações que os indivíduos têm na natureza, numa população. Então, a gente sabe que os indivíduos de uma população podem ou ter uma relação de cooperação entre si, ou eles podem ter antagonismos, competindo por recursos, ou eles podem manter uma relação de neutralidade, ou seja, eles nem competem nem cooperam, né? De acordo com essa interação populacional, a gente vai conseguir definir esses padrões de distribuição. Então, vamos lá. Por exemplo, a distribuição ao acaso, né, ou a aleatória, ela ocorre quando a posição de cada indivíduo é independente dos outros. Então, aqui, claramente, é uma relação de neutralidade, né? Os indivíduos não estão influenciando, um não influencia na vida do outro. Então, a distribuição ocorre de forma aleatória ou ao acaso. Já uma distribuição uniforme ocorre quando há forte competição entre os indivíduos, né? O resultado dessa forte competição é que eles vão estar igualmente espaçados entre si, como árvores numa plantação, como a gente está vendo aqui no deserto. Desertos, por exemplo, são locais em que há uma baixa disponibilidade de recursos, né? O que gera uma competição muito alta entre os indivíduos, e isso tende a ter uma distribuição mais regular. Uma plantação de eucalipto, por exemplo, a gente vê bem essa distribuição uniforme ou regular, porque um eucalipto inibe o crescimento do outro, inclusive. E a gente pode ter na natureza também a distribuição agregada, que é quando a gente tem uma forte interação entre os indivíduos, ou seja, eles têm uma tendência a se agruparem. Isso pode variar no tempo. Por exemplo, os pinguins, numa época de inverno muito rigoroso, eles se unem para trocar calor, né? E se aquecerem.
Então, esse padrão de distribuição é uma resposta à condição ambiental e que, por consequência, às interações que os indivíduos ocorrem. Então, se não há interação nenhuma, se os indivíduos têm uma neutralidade entre eles, essa distribuição é um acaso. Se há uma competição muito forte, a distribuição tende a ser uniforme. E se há uma cooperação muito forte, a distribuição tende a ser agregada. Então, a distribuição ela diz muito sobre a biologia da espécie. Volto a dizer, isso pode variar ao longo do tempo. E também em locais diferentes, essas populações podem ter padrões distintos de distribuição. Bom, agora como é que a gente observa isso na natureza? Por exemplo, eu vou lá para o Paraná, coleto lá os pontos de distribuição de todos os indivíduos e ploto no mapa. É claro, né, pessoal, assim, que esses três modelos às vezes não são claramente visíveis, né? Como é que você vai saber? Pô, agrupamentos você percebe, mas como é que você vai saber distribuição uniforme ou ou aleatória? Até porque tudo isso que eu estou falando depende de escalas geográficas. Podia colocar uma imagem aqui, deixa eu até ver se eu acho, que eu acho que é uma imagem que não tem, mas é importante. São, deixa eu ver se eu acho o que eu gostaria de mostrar para vocês. Bom, eu acho que eu não vou conseguir achar agora aqui, porque o que eu estou querendo dizer para vocês é que, assim, só um minutinho, pessoal, por favor. Deixa eu voltar aqui à apresentação, vou incluir uma imagenzinha que vai ajudar a ilustrar o que eu quero mostrar para vocês. Beleza, eu vou retomar a apresentação aqui para a gente falar sobre algo importante, que é o seguinte: olha, quando a gente está na natureza, esses padrões, obviamente, não são muito necessariamente muito claros e depende também da escala que a gente está usando. Por exemplo, olha, aqui, se a gente olhar esse quadrado, aqui primeiro a gente tem uma distribuição agrupados, né? A gente tem grupos aqui, ó, um grupo, né? Outro grupo. Aqui a gente tem uma distribuição mais aleatória e aqui a gente tem uma distribuição mais uniforme. Mas vocês poderiam não concordar comigo, né? Por exemplo, vocês poderiam falar: ah, não, Magela, do meio aqui está parecendo mais uniforme. E por que que aqui é uniforme e aqui é aleatório, né? Outra coisa, a gente pode pegar escalas diferentes, né? Se eu recortar esse quadrado, por exemplo, só com essas quatro aqui, eu posso mudar a minha interpretação, né? Então, é muito importante a gente considerar que esse padrão de distribuição também tem diferentes escalas. O que pode ser, por exemplo,
aleatório numa escala pode ser uniforme ou agrupado em outra escala. Então, como é que a gente resolve esse problema, né? Porque, como eu falei, ó, na natureza as coisas não estão bonitinhas como nesse desenho aqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, uma forma da gente resolver esse problema é a gente ah, analisar essa distribuição estatisticamente, né? Então, por exemplo, a distribuição ela é chamada de agregada quando a gente pega o número de indivíduos por pontos, né? Então, eu saio lá de barco no Paraná, por exemplo, olhei um grupo de guarás aqui, tem 10 indivíduos, no outro ponto tem 5, no outro ponto tem tanto. A gente usa a relação entre a média de indivíduos identificado por pontos com a variância, que é uma medida estatística, né? Que é quantos indivíduos estão variando em cada ponto. Então, se a variância é maior que a média, e quanto maior for essa relação, há maior agregação, maior tendência à agregação. Então, a relação variância-média dá para a gente uma ideia de agregação que é causada por fatores naturais, né, como gradientes ambientais, fatores reprodutivos, sociais e de forte competição, como eu falei para vocês, né? Agora, se a média e a variância são iguais, os valores de média e variância são iguais, isso dá para a gente um modelo de distribuição aleatória, né, que é típica de ambientes homogêneos e com espécies que não tendem à agregação. Ou seja, você não tem um antagonismo social ou uma atração mútua, ou seja, você não tem nem relações de cooperação, nem relações de competição. Agora, se o número de indivíduos em cada amostra é constante e igual à média, significa que a variância é nula. Se a variância é zero, isso dá para a gente uma distribuição uniforme que é muito rara na natureza, por conta dos custos do territorialismo e da competição por recursos. Então, para a gente identificar esses padrões de distribuição na natureza, a gente precisa avaliar a relação entre variância e média que ocorre nessas populações, né? Bom, então, ah, os fatores que causam esses padrões de distribuição são fatores vetoriais, que estão relacionados às forças ambientais externas, como vento, correnteza, temperatura, umidade e intensidade luminosa, né? Fatores reprodutivos, que tem a ver com o modelo, a própria razão sexual e o modelo de reprodução entre as populações. Fatores sociais, né, que tem a ver com comportamentos territoriais, capacidade de mobilidade. Fatores coativos, que estão relacionados às interações intraespecíficas, como a competição, mas nós temos também, fortemente sempre aparecendo na natureza, os chamados fatores estocásticos ou aleatórios, que são aqueles imprevisíveis, né? Que não podem ser explicados simplesmente com um comportamento ou outro, porque é aleatório. Estocástico significa aleatório. Então, para a gente entender como as populações se distribuem, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores. Muito bem, já partindo para algumas conclusões importantes. Primeiro, é importante a gente considerar, então, que as espécies de uma área de estudo podem apresentar ciclos de ocorrência. Então, pode ser que as espécies não estejam no mesmo lugar o tempo inteiro e não estejam também com os mesmos padrões de distribuição o tempo inteiro, né?
Só um minutinho de novo. Acho que é importante eu incluir uma outra imagem aqui. É, fundamental. Está faltando uma imagem aqui. Deixa eu só colocar rapidamente aqui, Abigail. Vamos voltar lá. Bom, então, apresentação de novo. Bom, então, as espécies elas podem ter ciclos de ocorrência e ciclos dessa reprodução. Por isso que eu falei para vocês. A gente vai lá, tira uma foto, né? Essa foto vai dizer para a gente razão sexual, distribuição etária, todo o N, a densidade, enfim, e eu vou fazendo isso em vários períodos, né? Porque isso pode mudar no inverno, no verão, de 3 em 3 anos. Tem espécies que isso muda a cada 10 anos, a cada 13 anos, né? Esses padrões são influenciados por variações ambientais, que obviamente interferem na amostragem, né? Isso é muito importante. Então, uma espécie presente durante um levantamento, ela pode não ser detectada ah, de acordo com a sazonalidade. Então, eu já até alertei isso para vocês, né? Então, se eu vou, por exemplo, para o campo em fevereiro, eu posso ter um retrato daquele ambiente que é diferente de setembro, de outubro, de novembro, ou de um ano para outro, enfim, essas variações vão ocorrendo e a gente precisa considerar isso, né? Então, quando a gente estuda esses padrões de distribuição, eles ajudam a gente também a planejar as técnicas e os métodos de amostragem. Porque, por exemplo, se você sabe que a população tende a ser agregada, você tem que aumentar a sua área de amostragem, né? Espécies agregadas, você pode simplesmente não identificar numa amostragem. Se você plotar, por exemplo, o seu ponto de amostragem numa área onde essa espécie não está ali, ela é agregada, você não vai identificar ela, né? Então é muito importante a gente ter essa noção para realizar e para definir as técnicas de amostragem. Definir métodos e a intensidade de amostragem mais adequado para a espécie, né? Então, quanto maior a área amostral, maior a chance de você pegar espécies que são agregadas, né? E é fundamental para compreender a influência sobre o número de indivíduos obtidos numa unidade amostral do ambiente, seja natural ou trópico, ou seja, o quanto aquela amostra representa de verdade para a sua população, né? Então, por exemplo, uma espécie que possui padrão de distribuição agregado, é o que eu falei, né? Pode requerer amostragens maiores e planejadas com maior cuidado em relação àquelas que distribuem aleatoriamente ou uniformemente, porque imagina se você pega uma área enorme e pega uma amostragem só ao norte dessa área e essa espécie está agregada ao sul. Você não vai achar essa espécie, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa consideração. Bom, por qual a importância disso para o manejo ou para a conservação das espécies? É a gente entender como essas espécies estão reagindo a modificações ambientais, né? Então, o que é natural é que uma população, quando ela se estabelece num local, ela tenha um primeiro período de crescimento lento, né? Vejo aqui, a curva está mais inclinada, menos inclinada, perdão,
perdão, é o contrário, né? Ela se estabelece, tem um crescimento rápido inicial, depois esse crescimento vai diminuindo, vai se tornando cada vez mais lento, né? Até chegar a um ponto em que essa população não cresce mais, ela passa a oscilar em torno de um ponto médio. Esse ponto a gente chama de ponto de capacidade de suporte do ambiente, né? E essa capacidade de suporte aqui varia de ambiente para ambiente, espécie para espécie, porque isso aqui é um equilíbrio entre o potencial biótico, que é a capacidade dessa população continuar crescendo, e a resistência ambiental, que é a força contrária. Então, quando essas duas forças se anulam, a população para de crescer. Se a resistência ambiental é maior que o potencial biótico, a população diminui. Se o potencial biótico é maior que a resistência ambiental, a população cresce. Então chega a um ponto que ela se estabiliza. Significa, então, que se a gente for, por exemplo, vamos lá na floresta e contar quantos indivíduos de borboleta de uma espécie X tem. Aí a gente conta que 80 indivíduos. Se a gente for lá no ano seguinte, a gente vai encontrar algo em torno de 80 de novo, né? Não necessariamente os mesmos 80, mas 70 e poucos, 80 e poucos e tal. Se a gente encontrar muito mais ou muito menos, significa que algo está errado, né? E é por isso, então, não só o número de indivíduos, mas alterou a densidade, alterou a razão sexual, alterou a composição etária, isso diz para a gente que algo está errado, né? Algo está se modificando. Então, a gente pode usar esses dados para ver, por exemplo, o impacto da construção de uma estrada, de uma hidrelétrica ou de qualquer intervenção humana sobre as populações naturais. Se essa população cresce demais ou diminui demais, essa intervenção está afetando esses padrões naturais aqui. Então, isso é muito importante. Por isso que a composição de várias fotografias vai dar para a gente um filme sobre essa determinada situação, né? Bom, então eu quero concluir só de novo, né, igual eu concluí a outra aula, a gente chamou atenção para alguns erros do inventário, né, possíveis. Vou também destacar alguns possíveis erros de amostragem, né? Então, os erros são inerentes ao nosso trabalho, né? A gente tem todo o processo de amostragem, pode trazer erros na avaliação da distribuição dos organismos na natureza, o que muitas vezes foge ao nosso controle. Então, a gente tem que ter estratégias para diminuir o risco de erros, né? Então, por exemplo, olha, a gente pode fazer amostragens suficientemente grandes para a gente ter uma ideia da distribuição e do número de indivíduos, né? Daí a curva do coletor ser importante para dizer se a nossa amostragem é boa ou não. Lembra da curva do coletor, né? Se ela estabiliza, significa que a nossa amostragem foi boa. É muito importante que as unidades amostrais sejam distribuídas o mais aleatoriamente possível na natureza. Então, muitas vezes a gente vai para o campo e quer, vou ficar aqui na parte baixa porque não tem que subir morro. Mas, obviamente, você não vai pegar as espécies de altitude, né? Então, as unidades amostrais têm que ser o mais aleatória possível, né? A gente tem que considerar a sazonalidade, ou seja, não adianta eu ir sempre no verão, ou sempre no inverno, ou sempre em períodos de seca ou de chuva. Não quero tomar chuva, não quero passar frio. Aí a gente não vai capturar as espécies que ocorrem nessas diferentes sazonalidades, né? E também a gente tem que lembrar que, além da influência do clima, há uma variação temporal dessas espécies, né? Então, tem espécies, por exemplo, que você ativas só durante o dia, outras espécies você ativa só durante a noite. Então, a gente já sabe alguma coisa. Por exemplo, se eu quero amostrar passarinhos numa floresta, não adianta eu ir entre 10 e 4 horas da tarde, ou 5 horas da tarde, que eu vou achar muito pouco.
o ideal é eu ir bem de manhã e ir no final da tarde, né? Em compensação, por exemplo, se eu quero observar aves no estuário, eu preciso ir quando a maré estiver baixa, independente do horário. Então, são coisas que a gente precisa estimar, observando o comportamento e a biologia dessas espécies, né? Outros erros importantes estão relacionados com a técnica da amostragem, né? Então, isso é fundamental, né? O tipo de métodos que a gente vai utilizar para fazer o levantamento. E aí, alguns erros são bem comuns, como, por exemplo, utilizar armadilhas inadequadas, né? Então, você quer capturar répteis, usa armadilhas para aves, por exemplo, né? Às vezes a gente usa iscas para atrair as espécies para as nossas armadilhas, mas você pode usar iscas inadequadas, colocar coisas que o bicho não come, não vai atrair. O número insuficiente de armadilhas, né, que é em risco, mas tudo isso pode ser minorado, né? Então, por exemplo, nós fizemos um estudo aí no IFE, que foi muito interessante, nós só tínhamos 4 armadilhas fotográficas. Eu lembro que quando a gente foi para a banca, um especialista falou: vocês não vão achar nada, 4 armadilhas não é nada. Mas, como a gente conhece bem o ambiente, a gente colocou as armadilhas nos locais que a gente tinha mais ideia que iam correr bichos. E o resultado foi impressionante, né? Surpreendeu até quem tinha criticado anteriormente. Por quê? Ah, Mesmo com 4 armadilhas só, a gente registrou muitos animais, né? Então, às vezes você tem um número insuficiente, mas se você conhece bem a área, isso pode ajudar na coleta do material, né? E outro erro possível é essa falta de padronização entre ambientes estudados. Então, você só pode comparar ambientes se você usou técnicas similares, né? Esforços amostrais similares. Então, claro que se você ficar uma semana num lugar e vai para outro lugar e fica um dia só, não dá para comparar esses dois dados, né? Então, tem que ter uma padronização de amostragem importante. Outro aspecto importante são as equipes, né, que vão trabalhar nessa amostragem. Então, a gente tem que ter equipes treinadas, especialistas. O estudo que nós fizemos com borboletas aí no campus, por exemplo, essa equipe, inicialmente a gente treinou essas equipes, né? A gente foi para o campo com especialistas, eles treinaram para depois realizar o trabalho. Senão, obviamente, você não vai conseguir nada. Eu não sou, por exemplo, um especialista em borboletas. Eu não saberia, não sei. Né? Os meninos aí, os alunos são muito mais experientes que eu nesse aspecto, porque foram treinados, né, por especialistas no grupo. Então, por isso que é importante a gente trabalhar em equipe, porque essa equipe supre essa falta de treinamento e especialidade. Então, eu posso receber os dados e interpretá-los. Esse é o meu papel, enquanto pesquisador da biologia da conservação. Eu não preciso ir para o campo coletar todos os grupos faunísticos, né? Quem está interessado coleta, me passa os dados e eu faço as análises ecológicas. Da mesma forma, quem está coletando não tem obrigação de fazer as análises ecológicas que a gente tem. Então, essa equipe é fundamental. Agora, você tem que ter uma equipe com diferentes especialistas e pessoas treinadas, né? Os pesquisadores, eles vão ser responsáveis por acertar no delineamento experimental, ou seja, onde vão ficar as amostras, como essas amostras vão ser distribuídas, quais armadilhas vão ser usadas, né? E a análise das informações, como eu disse, não necessariamente a mesma pessoa que vai fazer a coleta de dados vai fazer a análise, e a gente tem o processo de relatórios finais, diagnósticos, que são realizados por essa equipe, então, né? Também os pesquisadores definem a área da amostragem, isso é muito importante, o método que vai ser usado. É fundamental que a gente tenha análises estatísticas robustas, né, adequadas, para a gente fazer uma análise correta, né?
a formulação do diagnóstico do levantamento, isso é fundamental, né? Ah, e outros erros são importantes também, né, que a gente acaba cometendo, como fazer amostragem em áreas onde os bichos não vão ocorrer, fazer amostragens insuficientes, empregar métodos de amostragem não adequados, né, ter localizações das estações de captura em locais não adequados e montar armadilhas de forma errônea. E muitas vezes esses erros podem comprometer a sobrevivência das espécies. Você não pode ter, por exemplo, técnicas que capturem só machos, ou só fêmeas, ou só filhotes, ou só adultos, porque senão você perde a capacidade de aleatoriedade. Então, eu sempre digo, Abigail, que tem gente, eu me lembro, não sei se você conheceu a Tainá fez gestão aí, hoje ela trabalha com onças. A Tainá ficava muito brava comigo quando eu dizia, e a Tainá era uma pessoa que trabalhou muito, ralou muito. Ela ia para o campo carregando sacos de areia para fazer lá as armadilhas dela e tal. E eu ficava no pé dela, falava, Tainá, de nada adianta você ir para o campo, ralar para caramba, e depois não saber fazer o que fazer com esses resultados. Então tem que ler, tem que estudar. E ela ficava brava demais comigo, né? Porque eu falava que não era o mais importante aqui. E aí, quando ela foi defender o mestrado dela, ela me fez um agradecimento, foi muito legal isso, porque ela percebeu exatamente o que eu falava. Não adianta você ir coletar dados e depois não saber o que fazer com eles. Então, o trabalho de campo é muito legal, às vezes é divertido, às vezes é perigoso e cansativo, mas é muito legal. Agora, de nada adianta a gente coletar dados e depois não saber fazer o que fazer com eles, né? Então, é muito importante que a gente tenha estudos prévios, levantamentos bibliográficos, para a gente diminuir os erros possíveis de campo. Também, a gente pode errar aí usando, por exemplo, armadilhas mal lavadas ou com vestígios de utilização anterior, com cheiro, né? O que afugenta espécies. Podemos ter contagem múltipla de um mesmo organismo, isso é um desafio, né? Então, como é que a gente sabe se você vai e volta no mesmo lugar? Como é que você sabe se contou ou não aquele indivíduo? A identificação incorreta, né, das espécies, que é um desafio. Também podemos fazer a análise correta. Qual o método estatístico mais adequado? Eu, por exemplo, sei muito pouco de estatística, mas recorro ao professor Helder para me ajudar a identificar e fazer essas análises, né? E a gente também pode ter diagnósticos incompletos. Muito bem. É importante destacar também que esses estudos não podem ser feitos de qualquer forma, a gente tem que pensar no bem-estar das espécies na natureza. Então, a legislação, ela obriga que se a gente vai ter intervenções diretas com vertebrados, porque a legislação, na verdade, só protege os vertebrados, então não tem problema nenhum você ir lá capturar borboletas, mas você não pode capturar bichos vertebrados sem autorização do Conselho de Ética, que vai analisar os grupos que você vai estudar, quantos bichos você vai capturar, quais são esses bichos, quais as técnicas que você vai usar. Então, tem que ter uma autorização na plataforma Brasil, que é uma autorização do Conselho de Ética. Muita gente, muitas vezes, o pesquisador não pede essa autorização e depois não consegue publicar os seus dados, porque as revistas mais sérias, elas exigem que o trabalho tenha sido aprovado por um conselho de ética. Então, isso é um detalhe muito importante. Volto a dizer, não precisa para invertebrados, mas a gente também tem que ter uma ética, né? Para que você vai matar 100 borboletas se você só precisa de 10 para a sua coleção? Então, isso também a gente também tem que ter um pouco de ética mesmo quando a legislação não obriga. E também, se o trabalho é feito dentro de uma unidade de conservação, a gente tem que ter autorização para esse trabalho. Aí vale para qualquer coisa, para planta, para invertebrados, né? Se essa unidade de conservação for federal,
a gente tem que pedir o cadastro lá no Sisbio, né, que é o Sistema de Biodiversidade. Aqui, por exemplo, nós vamos agora fazer um trabalho da composição vegetal e adaptações anatômicas de plantas e manguezais e sambaquis lá no Paraná. Então, a gente pediu autorização, foi assinada por uma especialista em botânica, e aí essa autorização vem lá. O que que a gente vai fazer, o quanto a gente vai coletar, quem é a equipe aqui, se você vê, o meu nome está aqui, né? A equipe que vai, qual a função de cada um no trabalho, né? Tem os dados aqui. Enfim, é um relatório que você preenche, solicita uma autorização e essa autorização então é feita. Se for uma unidade de conservação estadual, é o órgão estadual que tem que pedir, que te dá autorização. Se for o órgão municipal, é o órgão municipal. E isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu vou lá no Paraná, coleto um monte de bicho e planta, e na volta a polícia, por exemplo, me para, só com essa autorização que eu me livro disso, né? Eu falei, eu estou mostrando que eu sou pesquisador, que eu estou fazendo um trabalho autorizado e não estou, por exemplo, traficando animais de um lugar para outro, né? Bom, então é isso por hoje, quase meio-dia aí, como a gente combinou. Tá tudo certo? Alguma dúvida? Deu para acompanhar? Tranquilo? Tá tudo certo, sim, professor, dá para acompanhar bem. E cadê as minhas palmas? Hoje vai ser virtual e presencial aqui no laboratório da casa, né? Abigail, Aí, ó, obrigado aí pela presença, viu? Deixa eu combinar uma coisa com você. Eu ainda vou ter é, que, que, que me afastar por uma questão de tratamento também. Então, a nossa próxima aula seria na sexta-feira que vem, dia 8. Eu não vou conseguir dar essa aula para vocês, tá? E dia 15 é feriado. Então, depois a gente repõe a aula do dia 8, mas a gente se encontra agora no dia 22, tá bom? Eu vou colocar essas beleza, informações lá no grupo, mas aí depois a gente vai repondo essa aula que eu vou perder com vocês, tá bom? beleza. Valeu então, Abigail, obrigado, um grande abraço. Vou interromper aqui a gravação e a gente vai interagindo pelo CIGA e pelo grupo, beleza?